Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade à nossa jornada de cura da alma e hoje vou falar, vai ser dividido em partes também, sobre uma coisa que é muito corriqueira, principalmente no meio das mulheres, infelizmente. Nós vamos hoje estar falando sobre a maledicência. Então vamos algumas considerações. O que é maledicência? Então é a mesma coisa que maldizente. Então toda pessoa maldizente, linguaruda, fofoqueira, mexeriqueira, boateira está cronicamente doente da alma. Existem algumas delas que o estado está tão avançado que parece que está numa UTI, impossível estado de coma. Então a maledicência, a pessoa fofoqueira, mexeriqueira, ela tá doente, e isso é um perigo, e não é difícil, é fácil de ser tratada, como todas as doenças da alma. Como já foi dito antes, é questão de hábito, se disciplinar. Então uma pessoa maledicente ou maldizente ou fofoqueira, enfim, ela tem uma má língua, ou seja, ela diz mal das outras pessoas, ela fala mal, ela não tem uma boa índole, ela amaldiçoa, ela blasfema, ela difama, ela mata com a língua, ela murmura, ela pragueja contra o outro, enfim, ela age num ato, num efeito de fazer, mas principalmente de dizer o mal. Murmuração, como eu falei, algumas considerações, murmuração é resmungar, apontar faltas, criticar, censurar, falar contra alguém ou alguma coisa, falar mal. Eu tinha um hábito muito forte de criticar, né? E não vem com aquela história de que é crítica para o bem, não era crítico, não. Era um péssimo hábito que eu tinha. Então, principalmente para corrigir as coisas, e ainda tem que lidar um pouco com isso. Quanto a algumas tarefas, principalmente no lado profissional, no lado quando eu estudava, dava aula, enfim, eu gostava das coisas muito corretas, direito, cheguei a um alto grau de perfeccionismo, e isso é doença, gente, pelo amor de Deus, mas graças a Deus, Jesus está me curando, que eu ainda estou em fase de construção. Então, eu tinha muito disso. E o que é resmungar? Resmungar é dizer... como é que a gente fala, entre os dentes e com mau humor, tá remangando, que nem o rabugento do desenho. Falar baixo e de mau humor, falar entre os dentes, como a gente costuma dizer. A pessoa resmungona, ela sempre está aborrecida e muitas das vezes raivosa. E o mexerico, né, é intriga, é o fuxico, alguma coisa que a gente fala em segredo, no pé do ouvido, né? Faz quando alguém quer contar uma coisa para outra pessoa, ela faz aquela cena. Não basta, isso é uma fofoca. Então ela maqueia a situação para ela obter vantagem ou prejudicar alguém. Bisbilhota, né? Fica fazendo mexerico. Enfim, ela corta, de certa forma, ela quer contar alguma coisa de alguém. Você soube disso? Eu tenho que te falar algo, mas não conta pra ninguém. Falou isso, sai de perto. Eu só tô apenas fazendo um comentário, sai de perto. É horrível isso. Então, ela acha que tá contando um segredo de uma pessoa que não, ela tá atrás, tem uma intenção de falar mal, de criticar, de maldizer, enfim. Mas para tudo tem cura e
na Bíblia a gente acha soluções, né, como os outros demais áudio-vídeo, para a cura, para as enfermidades na alma. E na Bíblia tem muitas referências bíblicas sobre isso. E como sempre, o salmista Davi, quando ele faz a sua oração sincera, a Bíblia fala do mexeriqueiro e do hipócrita. A Bíblia nos ensina a guardar a nossa alma sobre isso. O laço da fofoca que amarra a alma. Enfim, a linguagem perversa da pessoa maldizente, do fofoqueiro. Palavras ferinas que destroem a pessoa, ela mata com a língua. Enfim, e como a gente já sabe que está lá no livro de Tiago, né? É um pequeno órgão que nós temos, mas causa uma completa destruição. Lá no livro de Efésios, capítulo 4, 29, tem uma chave para nós que fala assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, que significa corrompida, decaída, como ela é usada para a carne. Olha só que terrível isso, gente. Nenhuma palavra torpe, que significa isso, é usado muito para uma carne estragada, para uma fruta podre, ou para, como você esmigalha, esfarela pedras. Então, palavra torpe é isso, é considerado como se tivesse uma carne estragada, podre, uma fruta podre. Então ele fala que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Então eu tive muito que me disciplinar quanto à crítica. E realmente eu não estou querendo fazer aqui como é que eu digo? Eu não estou querendo me promover aqui. Mas quando você é boa em algo, e aí você vê alguém fazendo a mesma coisa e está errado, você geralmente critica. E eu era muito boa para isso. Criticar, querer corrigir, querer que a pessoa faça o melhor, tá errado. Ainda tenho dificuldade de lidar com isso, mas é uma questão de tratamento e de tempo. Então hoje o que eu faço, eu vejo, fico quieta e vou. Se alguém me perguntar alguma coisa, eu falo. Se não me pedirem uma opinião, também não falo. E o ruim de quando alguém me pede é porque eu vou falar. É a verdade, eu não vou mentir para agradar. Lógico que eu não sou do tipo, isso com certeza eu não sou do tipo que fala a verdade na cara. Não, a gente tem que falar em amor. E como eu disse, eu ainda estou em construção. É difícil, você manter a língua dentro da boca? É difícil, mas não é impossível. Então, o que são os emissores maldizentes? As tragédias são notícias destacadas em todos os meios de comunicação. As mídias sociais de hoje, a pessoa já dorme com o telefone debaixo do travesseiro para no outro dia ver o que está acontecendo. Então a mesma coisa se dá conosco quando nos apressamos em transmitir as tristes notícias, quando não importamos da onde vem a sua origem e a sua veracidade. Você ouviu, você está passando. Por isso que hoje em dia para tudo se cria uma lei, né? Até o fake news. A pessoa postou uma fake news, tem que ter cuidado. Por que ela passou aquela informação? Ela procurou a ver se é verdade? Mas enfim, a pessoa ela quer passar aí, fulano caiu, fulano pecou, fulano fez isso, né? Mas procura ver, e é verdade, então tá. Problema. Se conhecer a Deus, pior ainda. Agora, quando não conhece a verdade, não conhece a palavra, a gente pode pedir orientação de Deus e chegar até a pessoa e ajudá-la
com a palavra de Deus, mas não com o intuito de estragar e colocar no Facebook. Então esses emissores chamados de boateiros, essas pessoas chamadas de mexeriqueiras, elas não têm critério, ou mesmo elas têm paciência, elas ficam furiosas para falar com a primeira pessoa que aparece, mesmo ignorando as consequências e a veracidade dos fatos. Ela não tá nem aí se é verdade ou se é mentira. Chegou no ouvido dela, parece que coça a língua para ter que passar aquilo para outro. E ela tem um prazer mórbido em espalhar os fracassos alheios, e quanto mais escandalosos, mais saboroso fica para ela. É como se fosse... a pessoa se sente vingada por algo de ruim que aquela pessoa fez e que ela já estava prevendo. Deixa eu simplificar, a pessoa me fez um mal, e aí ela vai e sofre um acidente de carro. Eu falei, lá, pagou pelo que fez, me fez mal, mexeu na ungida do Senhor. Para com isso, gente, pro inferno esse pensamento. Muito pelo contrário. Ai, né, daquele que faz mal para um servo do Senhor. Eu não vou falar em ai daquele que toca no ungido, porque isso não tem nada a ver com a frase que as pessoas usam para se auto-intitular ungido do Senhor. Isso foi lá com Davi em respeito a Saul. Não tem nada a ver conosco. Mas ai de nós, que se injustamente nós sofremos alguém levantar contra nós, porque Deus é justo. Uma vez fizeram algo tão tremendo, mas tão tremendo comigo, que eu quase morri de fato de morte, né, de me matarem. E aquilo causa uma dor dentro de você, enfim, aquilo passou, levou anos, e eu me esqueci, caiu no meu esquecimento. E quando eu recebi uma notícia de que uma pessoa tinha sido terrivelmente assassinada, eu pude me lembrar, eu disse, meu Deus, foi fulano de tal. Jesus Cristo, tem misericórdia. Mas eu pedi misericórdia, já estava morto, já tinham sido fuzilados. E diga-se de passagem, era pregador do evangelho. Eu falo, meu Deus, eu não fiquei satisfeita com o que aconteceu com aquela criatura, mesmo porque já tinha deixado filhos pequenos. Então, entregue tudo na mão de Deus, aguarde, não maldiga, sabe? Entregue simplesmente na mão de Deus. Deus, é por tua conta. Tu sabes que eu sou inocente. Se você realmente for inocente, Deus é seu juiz. Então, pessoas desse tipo geralmente são dramáticas e se comprazem em dar riqueza de detalhes que elas mesmas criaram, né, na sua mente diabólica. Então, dificilmente poderiam ser aprovadas por Cristo como bons filhos de Deus amáveis. Elas estão totalmente em débito com a frase cristã: amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. Então, corrija. Se você puder corrigir, irmã, não faça isso. Irmã, sua vida está atrasando, já percebeu? Procure ficar quieta, ore em respeito da pessoa. Eu sei que é difícil de falar, mas se Deus fala na sua palavra que a gente deve saber se a gente sabe o que deve ser feito e não faz, a gente peca, sabia disso? Então a maledicência é maldizer o que nem sempre quer dizer calúnia. É o simples fato de falar mal de outro, mesmo que os fatos sejam verdadeiros, mesmo que você saiba que é verdade. Não importa. Deixa isso por conta de Deus. Qual de vocês, qual de nós, eu não gostaria de ver uma falha minha, mesmo que fosse verdade, comentada no Facebook, no Instagram? Ninguém ia gostar. Então, porque, lógico que ninguém, a autoestima nos protege. Como é que eu vou dizer? Se a gente ama o nosso próximo como nós a mesmo, ou como Jesus Cristo falou, por que a gente ia haver de cometer
uma desgraça alheia. Se você não gostaria de ver o seu nome estampado no Jornal Nacional, por que você colocaria o do outro? Bom, seria um sério exercício, né, que se a gente praticasse e policiasse as nossas palavras para comentar somente as coisas boas, dos méritos bons, das coisas boas que as pessoas fizeram. Então, para a gente fechar hoje e continuar na próxima, se você não pode falar bem de alguma pessoa, também não fala mal. Essa atitude, ela não é fácil. Claro que exige, você tem que estar se vigiando o tempo todo, mas os resultados são excelentes. Então, tente você fazer isso uma filosofia de vida, que o maledicente geralmente é uma agência noticiosa do mal. Ele está sempre com o jornal dele aberto 24 horas. Ele é um agente de notícias, mas notícia ruim. Então, os efeitos são incontroláveis. Aprenda a ficar de boca fechada. Amém? Nós voltamos na próxima, porque o assunto é bem vasto. Um beijo no seu coração. Não deixe de curtir e compartilhar. Até a próxima. Tchau, tchau.